Pessoal, hoje, segunda-feira, 10/8/2020, teremos nossa aula de português. Então, hoje, nós iremos estudar o gênero textual, artigo de opinião. Então, o que é um artigo de opinião, professora? Então, atualmente, a gente vive numa sociedade que a gente precisa se posicionar o tempo todo, né? Uma resposta, quando fazem uma pergunta a você, você não pode responder, por que se comemora o Dia dos Pais? Aí você não pode dizer, por quê? Essa não é uma resposta, você tem que responder, né, tendo argumentos, de uma forma convincente. Então, o artigo de opinião é um gênero textual que serve justamente para isso, né? Então, hoje a gente vai ver umas características sobre o artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? Então, o artigo de opinião, ele caracteriza-se como um gênero textual em que os argumentos têm condições de fazer com que o interlocutor acredite que realmente o autor ele tem razão no que ele diz, né? Então, um artigo de opinião já está dizendo, é um gênero onde o autor vai expor sua opinião, mas não uma opinião eu acho. Ele vai usar argumentos para convencer o leitor, o interlocutor, a pessoa que está tendo acesso lá ao seu artigo, de que ele está correto, ele está certo, ele tem razão, né? Então, vamos lá. Então, o artigo de opinião, como eu disse, ele é da esfera jornalística, você geralmente, o suporte, onde você encontra, suporte é onde a gente encontra esse gênero textual, né? Então, a gente encontra geralmente na esfera jornalística, a gente vai encontrar em jornais, em revistas, né? Ele tem um caráter essencialmente argumentativo, ou seja, você usa argumentos para convencer, né, alguém de alguma coisa. Então, onde o autor expõe claramente a sua opinião e os argumentos, justamente para fazer o que eu disse a vocês, para fazer com que o interlocutor, a pessoa que está lá, vendo o artigo, né, de opinião, acredite no que ele diz. Então, o objetivo do artigo de opinião é convencer o interlocutor, o leitor, de que você está certo sobre aquilo que você está dizendo. Agora, para isso, não é chegar e dizer como se fosse só, o Covid é uma doença que matou já mais de 100 mil pessoas no Brasil, né? Mas aí você não é só dizer isso. Para você convencer, aí você tem que mostrar os dados, aí você vai mostrar os dados do Ministério da Saúde, né? Vai mostrar, elencar vários dados que é para justamente o que você está dizendo realmente ser comprovado. Certo? Então, vamos lá. Então, o autor do artigo de opinião, ele geralmente tem a intenção de convencer, né, os seus interlocutores, e para isso ele precisa apresentar bons argumentos, né? A finalidade do artigo de opinião é a exposição do ponto de vista sobre um determinado assunto. Então, é para isso. Se você quer colocar seu ponto de vista, por exemplo, sobre o não uso de máscara por parte de algumas pessoas, aí você vai colocar lá, você vai falar sobre isso e o que é que isso pode acarretar, né? O que é que isso pode trazer para você justificar, aí você precisa de argumentos fortes para convencer. De repente, o seu leitor, o seu interlocutor é uma pessoa que não usa máscara. E, de repente, ele lê o seu artigo de opinião, aí ele já vai passar a usar, porque aí você conseguiu convencer, certo? Então, vamos para as principais características do artigo de opinião. Então, o título do texto geralmente é polêmico, né? Ou provocador. Então, tem que chamar a atenção já a partir do texto, do título, perdão. Aí você diz assim, olha, como eu disse, você pode fazer um artigo de opinião falando sobre o não uso da máscara por parte de algumas pessoas. Aí você pode botar, o título, não uso de máscara mata, vamos dizer, mata inúmeras pessoas no país, né? Então, aí já chama atenção, o seu título vai chamar atenção, né? Por quê? Aí vão ler e tentar
né, se convencer daquilo ali. Exposição de uma ideia ou um ponto de vista sobre determinado assunto, né, que você vai, como eu já disse, você vai expor o seu ponto de vista sobre um determinado assunto que geralmente é polêmico. O artigo de opinião, ele tem 3 partes. Tem a exposição, a interpretação e a opinião, né? Então, ele possui geralmente o parágrafo introdutório, onde você introduz, começa a falar um pouco do tema, né? Aí, os elementos principais da ideia são apresentados nessa apresentação. Depois vem o desenvolvimento, onde são expostos os seus argumentos em defesa daquilo ali que você está colocando, do seu ponto de vista. E, por fim, vem uma conclusão, onde vem o fechamento das ideias discutidas ao longo do texto que você fez. Então, basicamente, são essas três partes. Aí, dando continuidade, no artigo de opinião, predominam os verbos no tempo presente, né? A linguagem é uma linguagem objetiva. Na terceira pessoa é nós, né? Eles, ou elas, ou ela, né? Ou a primeira pessoa, né? No caso, a terceira pessoa pode ser eles e elas, né? E a primeira pessoa pode ser eu ou nós, tá certo? Só corrigindo aí. Também deve obedecer à linguagem padrão, ou seja, num artigo de opinião, eu não posso estar usando gírias, eu não posso estar usando palavras aí e repetitivas e usando palavras que a gente fala numa linguagem quando não é padrão, quando eu estou conversando com um colega. No artigo de opinião, a linguagem tem que ser uma linguagem padrão, uma linguagem formal, tá certo? Então, vamos lá. Além disso, o autor ele pode usar outros procedimentos argumentativos, dos quais ele usa para alcançar o objetivo de convencer o leitor. Vamos ver quais são esses procedimentos. Então, os procedimentos são: estabelecer uma relação de causa e consequência, ou seja, o que é que acontece se um simples uso, uma simples falta de uso de máscara pode acontecer, né? Comparar épocas e lugares, então você pode comparar um lugar onde se usou usou máscaras no determinado período e o que aconteceu, onde não se usou, o que é que aconteceu, né? As épocas. Uma construção antecipada de contra-argumentos, ou seja, o autor ele pode antecipar uma crítica do leitor, ou seja, ele faz ele antecipa o argumento como se ele imagina o que o leitor vai criticar sobre o texto dele, então ele já se antecipa, ele já bota ali, né? E assim, também é muito importante que o autor ele saiba para que o artigo dele vai se destinar. Vai se destinar à criança, vai se destinar ao adolescente, vai se destinar ao adulto, ao idoso, né? Vai ser mais voltado para professores, vai ser mais voltado para advogados, vai ser mais voltado para médicos. Então, ele tem que saber para quem é que ele está escrevendo aquele artigo de opinião, né? Porque aí ele vai poder se antecipar, fazer essa antecipação. Então, uma ótima atividade, os encaminhamentos serão dados no livro de português, né, as atividades, e a gente vai fazer essa semana e próxima semana a gente dá continuidade ao gênero textual artigo de opinião.